conteúdo deste programa é forte e não é recomendado para menores. Alguns detalhes foram alterados. Carolyn Clark passou a vida toda na igreja pentecostal. Ela era uma mulher temente a Deus. Deus não era uma brincadeira para ela. Amém. Mas quando um bispo sedento por poder assumiu o controle, tudo mudou. Eles deveriam seguir e acreditar nele, não em Deus. Eu sou Deus. Deus fala através de mim. Quando Carolyn viu sua adorada igreja virar refém do mal, ele controlava tudo. Ela jurou salvar seus filhos do inferno que os esperava. Ela tentou nos afastar de algo que estava fadado à destruição. A qualquer custo. O que eu vi, nunca vou esquecer. Quero ouvir dizer amém. Amém. Cultos mortais. O Bispo Macabro. Se você é traiçoeiro, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Bispo Charles Keys. No dia 7 de maio de 2005, às 2 horas da manhã, um estrondo interrompeu o sono pacífico de uma criança de 10 anos. Ouvi um grito. Meu Deus, ele tem uma arma! Ele tem uma arma! Depois eu vi uma sombra na porta do meu quarto. E foi embora. Ficou tudo em silêncio. Foi quando eu me levantei. E lá estava ela. Uma poça de sangue em volta da cabeça. E eu gritei. Minha mãe sempre brincava com as pessoas. Quando ela entrava num lugar, tudo se iluminava. Carolyn Butts cresceu em uma família grande e unida. Sua vivacidade e personalidade alegre animavam a todos. Ela tornava qualquer situação cômica. Ela era descontraída e agradável. Durante sua infância em Portsmouth, Virgínia, Carolyn e sua família eram membros devotos da Igreja Pentecostal, uma denominação cristã evangélica que surgiu no início do século XX. O pai dela era diácono e a mãe era missionária. Como descendentes de um dos membros fundadores da religião, os pais de Carolyn faziam questão de passar suas crenças para a próxima geração. Olha o que papai te deu. Quando Carolyn era pequena, eles deram a ela uma Bíblia e disseram que todas as regras para levar uma vida honesta estavam naquele livro. Do Gênesis às Revelações. São as regras. É o livro de Deus. Leia e estude toda noite. E ele vai falar com você. Carolyn lia a Bíblia e frequentava os cultos vários dias por semana. Pentecostais acreditam que pastores foram escolhidos para passar a mensagem de Deus. E o pastor de Carolyn era uma das pessoas mais importantes em sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Você confia no pastor. E você honra e respeita a autoridade dele. Para uma criança que cresce nesse tipo de pentecostalismo, é uma experiência muito emocional. Era um lugar intenso e cheio de energia. Carolyn ficou hipnotizada pelo entusiasmo da congregação. Ela comovia-se ainda mais quando o êxtase levava a linguagem que a igreja acredita ser o meio de comunicação com o próprio Deus. Xalabadá, xilamadalamba, laiala. Aleluia! Quem não está acostumado com a religião pentecostal pensa: nossa, que coisa estranha, exagerada.
Mas é uma fé baseada em se deixar dominar pelo Espírito Santo. É pelo seu sangue que todos nós seremos plenos. Em nome de Jesus, aleluia! Aproxima-se de Deus a ponto dele responder preces. Aleluia! Tem de piedade dela! Mas é preciso dedicação da sua parte. Extasiada, Carolyn, ainda criança, jurou devoção a Deus e seguiu as regras da sua fé. Isso significava aderir os padrões rígidos de recato. As mulheres se vestiam de forma conservadora, algumas usavam chapéus enfeitados. Mulheres não usavam calça na igreja. E os membros da igreja não podiam namorar ninguém fora da religião. Mas conforme Carolyn crescia, a comunidade intolerante que ela tanto adorava quando criança começou a parecer opressiva. Quando ela entrou em um colégio laico, seu mundo foi ampliado. Oi. Oi! Nós vamos fazer compras, eu vou dar uma festa sexta. Não posso, tenho que ir pra igreja. Carolyn ainda colocava sua fé em primeiro lugar. Mas a tentação em quebrar as regras da igreja tornavam-se mais difíceis de resistir. Ei, aonde vai? Igreja. Era proibida de fazer várias coisas. Eu vou te importunar até você sair comigo. Vai me meter em encrenca. Ela me dizia que se sentia controlada quando era jovem. Os jovens são rebeldes. E um dia, Carolyn fez exatamente isso. Saio com você. Com 17 anos, ela aceitou o convite de um rapaz para sair. Tchau. E pela primeira vez na vida, mentiu para os pais. O casal encontrou-se em segredo por vários meses. Então Carolyn precisou falar com os pais, porque tinha uma notícia devastadora. Ela estava grávida. E o namorado não queria responsabilizar-se. A igreja condenava completamente quem tinha filhos fora do casamento. Está grávida? Quem é o pai? Não importa. Ela estava triste, magoada com o cara que a engravidou. O filho de Carolyn, Terrence, nasceu em fevereiro de 1981. Carolyn adorava seu filhinho, mas sabia que cometera um erro ao desviar-se dos ensinamentos da igreja. Você causa uma grande vergonha para a família se faz certas coisas. Então, imagino como foi para ela. Mais do que nunca, Carolyn desejava voltar às boas graças de sua fé e criar seu filho em um lar amoroso e cristão. Por Deus, você pode mudar. Pode ser o que ele deseja. Com 19 anos, Carolyn reafirmou seu compromisso com Deus e jurou nunca desviar-se da igreja novamente. Dê sua mão. Em nome de Jesus. Amém. Mas aos olhos da igreja, Carolyn devia casar-se para restaurar sua reputação completamente. Para achar um pretendente digno de sua linhagem, seus pais recorreram ao membro mais respeitado e de cargo mais alto na denominação, o bispo Ori Keyes, o apóstolo-chefe do condado de Ashtabula, em Ohio. O poder de Deus! O Ori Keyes era um líder severo. Ele esperava ser honrado como pastor de seu rebanho. Quando o mal é necessário. Mas sua opinião sábia era um farol espiritual na vida dos seguidores. E sua influência chegava até questões pessoais, como arranjar casamentos. Os pais de Carolyn pediram que ele encontrasse alguém para ela. Eles juntavam um garoto e uma garota, de famílias diferentes, e eles tinham de casar. Assim o casal ficaria na igreja. Em 82, Carolyn e os pais viajaram até Ohio para visitar o bispo Keyes em sua humilde igreja branca. Carolyn rezava para ele encontrar um marido que ajudasse a apagar a vergonha que causara à família. Quando chegaram, o bispo tinha boas notícias. Ele apresentou Carolyn ao seu sobrinho Ralph Clark, seu futuro marido. Ralph, como vai? Prazer. Ele era um diácono. Era um cara bonitão. Muito tranquilo. E esta é a filha deles, Carolyn. Apesar da timidez inicial, Carolyn acreditava que o arranjo era vontade de Deus. Vou mostrar a igreja para vocês. O bispo disse que eles se casariam. E eles obedeceram. Mas ela ficou surpresa ao saber que o bispo queria que ela morasse em Ashtabula e se casasse com Ralph imediatamente. Ela amava o Senhor e eles a fizeram pensar que se não casasse com o Ralph,
viveria em pecado. Então, apenas 5 dias após conhecê-lo, Carolyn casou-se com Ralph Clark e uniu-se à congregação do Bispo Keys. Ela achava que era seu dever como membro fiel da igreja. Mas a fé cega pode ser perigosa, e Carolyn não imaginava o que o futuro reservava para ela. Algo acontece nessa igreja que não faz sentido. Amém! Apenas 5 dias após conhecerem-se, Carolyn Butts e Ralph Clark casaram-se, de acordo com os planos do poderoso bispo Ori Keys. O bispo Keys juntou os dois e disse que era vontade de Deus que se casassem. Deixar a família e mudar-se para a cidade de Ralph, em Ohio, deixou Carolyn cheia de inseguranças, mas ela acreditava que Deus ajudaria. Com certeza, Carolyn estava nervosa em vir para cá num casamento arranjado. Ela nem conhecia o Ralph. O bispo Keys disse, irão aprender a se amar. Carolyn logo notou as virtudes de Ralph. Ela acreditava, sinceramente, que ele era um homem bom. Dedicado à família, dedicado a ela. E era verdade. Com o passar dos anos, eles foram abençoados com muitos filhos. Nós éramos muito unidos durante a infância. Nos divertíamos muito juntos em família. Quem quer biscoito? Principalmente no Natal. Tenho lembranças do Natal. A gente sempre se reunia, abria presentes, jantava, rezava. Carolyn sabia que fizera a escolha certa. O caminho de Deus nunca deixou se perder. E a igreja modesta do Bispo Keys tornara-se o seu lar espiritual. O poder de Deus. A influência do Bispo Keys era presente no casamento de Carolyn e Ralph, e a vida da família girava em torno da fé pentecostal. A igreja era tudo para Carolyn e para o Ralph. A igreja era a nossa prioridade. Depois vinha o casamento e a família. E o mais importante de tudo era agradar ao Bispo Keys. Aqui está cheio de pecados. E ter a aprovação de sua família, especialmente de seu filho Charles. Na faixa dos 40 anos, Charles era o mais velho dos 5 filhos do bispo. E apesar de não ter nenhum papel oficial, Charles fazia questão de ser notado. O Charles Keys exigia respeito dos membros da igreja. Ele tinha uma presença marcante. É uma figura muito intimidadora. Além de deixar clara sua presença na igreja, Charles também ajudava o pai em vários negócios da família, que empregavam membros da congregação, inclusive Ralph Clark. O Ori Keys tinha um lava-jato, um ferro velho. Não era só uma igrejinha branca no meio de um milharal. Aquilo era uma empresa. E apesar dos lucros serem altos, os salários eram baixos. Ralph tinha vários empregos vinculados à igreja, mas nenhum deles pagava bem. Você vem jantar? Hoje não. Tenho aquele turno à noite no ferro velho. A vida não era fácil, mas o casal contornava a situação e eram gratos pelas oportunidades que o Bispo Keys oferecia. Ah, vem. Ele era uma espécie de rei que governava o seu rebanho, mas era um governante bondoso. Um dia, em junho de 2002, o Bispo Keys não subiu ao púlpito. Em vez disso, seu filho Charles deu à congregação uma notícia impactante. Meu pai está doente. E é meu dever seguir com a obra de Deus. O Ori Keys tinha demência. Quando ele não pôde mais comandar a igreja, o Charles assumiu. Ele não passou por todos os estágios para se tornar bispo. Então ele basicamente se elegeu. Mais importante do que referências, Charles tinha uma carta do pai que o nomeava como seu substituto. E todos deviam sempre obedecer aos desejos do Bispo Keys. Aqui está cheio de pecados. Se me seguirem, levarei até o caminho do bem.
O pai dele era bispo e acabaram aceitando. Quero ouvir um amém. 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 Carolyn logo percebeu que Charles Keyes tinha ideias próprias sobre a igreja. Diferente do pai, ele permitia que mulheres fossem à igreja de saia curta e outras vestimentas inapropriadas. Ele fez várias coisas que não aprovamos. Elas começaram a encher o rosto de maquiagem, usar vestidos curtos. Estava claro que as coisas seriam diferentes sob a liderança de Charles. Mas Carolyn aprendera desde cedo a respeitar a autoridade do pastor e aceitou as mudanças. Mal sabia ela que essas mudanças eram só o começo. Eu não consigo entender como uma pessoa é capaz de matar outra, muito menos uma pessoa que se deve amar. Você só conhece uma pessoa se ela deixar que você conheça. Perfeitos Desconhecidos, no Investigação Discovery. Oi, Tara. Sou eu, a Laura. A Sunflower 82 da aula de yoga online. Sim, eu adoraria ir pra aula com você. Obrigada pela indicação. Mas espera, por que a gente não faz essa aula na minha casa? Com vinho depois, claro. Ou você acha isso um pouco estranho? Não quero que você estranhe. Seria ótimo. Eu te mando o endereço. Eu moro nos fundos, atrás da escada. Eu te vejo à noite, mal posso esperar. Falsidade.com, no Investigação Discovery. Eu sou pai de uma criança assassinada. Eu já levei mais de 1.400 fugitivos à justiça. Meu nome é John Walsh e eu estou bem longe do fim. Muitos desses fugitivos continuam soltos. Não faça vista grossa, junte-se a mim. Vamos prender esses delinquentes. Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite. A transição do Ori para o Charles foi bastante significativa. Os cultos de Charles eram mais pessoais e cativantes do que os de seu pai. E com o tempo, os membros criaram vínculos pessoais profundos com o líder carismático. Ele era o cara que eu sonhava ser. Ele chegava, ele era como uma noiva, pronta para se casar. Todos se levantavam, olhavam para ele, todos ficavam admirados. E ele pretendia que continuasse assim. Em vez de pregar a Bíblia como o pai, os sermões de Charles eram todos sobre si mesmo. E Deus falou comigo. E ele disse, você é meu filho. Me senti como Jesus. Acho que o Charles tinha um ego enorme. Vocês são fiéis? São fiéis a mim por tudo que fiz? Mais que isso, o diabo o dominou. Eu sinto que Deus chegou e disse que eu devia conduzir vocês. Sentem-se, por favor. Ele queria, mais do que tudo, controlar e dominar as pessoas daquela igreja para o próprio prazer cruel. O Charles, em cima do púlpito, é um estudo fascinante de como as pessoas podem ser manipuladas. Antes de mim, você não pagava o aluguel. Ele desmontava e reconstruía todo mundo e oferecia a eles o único caminho que existia. Agora paga o aluguel? Adiantado! Louvado Senhor! Quero ouvir um amém! Ele era fascinante. Como manipulava a religião que torna a pessoa o centro do mundo de alguém e capaz de mandar fazerem o que ela quiser. Carolyn e os outros membros pareciam não perceber que Charles tornara aquela igreja em um culto de personalidade. Minha irmã, Deus disse, siga-me! Vocês todos estão me seguindo? Eles viam um grande líder, uma força condutora, e não o narcisista controlador que Charles realmente era. O que eu fiz por vocês? Eu os tornei pessoas melhores. Ele sempre batia na mesma tecla. Eu sou a voz de Deus. Eu sou o profeta. E como a Bíblia diz, a verdade vos libertará. Sou Deus. Deus fala através de mim. E dentro deste contexto, as pessoas não podiam contestá-lo. O único obstáculo na ascensão de Charles Keyes ao poder era o órgão regulador de Virgínia, que não estava nada feliz com as mudanças que ele fizera. Percebemos que as mulheres da sua igreja se vestem como meretrizes. A denominação soube de algumas das práticas do Charles Keyes na igreja e eles o repreenderam. Parece que você segue as suas regras, não as regras da igreja. A não ser que aceitasse fazer mudanças e seguir as regras, os anciãos não aceitaram manter uma filiação com ele. Bem, nesse caso, teremos que nos separar.
Relutante em aceitar as regras, Charles cortou laços para tornar-se um bispo independente. Carolyn, Ralph e a congregação aceitaram prontamente. Sem ninguém para obedecer, Charles agora tinha um controle absoluto. As pessoas deixaram de adorar Jesus Cristo para adorar o Cristo Charles. Mas Carolyn nem desconfiava que sua sincera devoção ao Cristo Charles destruiria tudo que ela amava. Eu acredito que tentou nos proteger. Carolyn Clark era devota ao seu pastor, Charles Keyes. Mas Charles cortara laços com a igreja pentecostal oficial para criar suas próprias regras. E o poder era viciante. Aquele foi um momento definitivo, quando o Charles achou que era o dono da verdade, que ele era Deus. Quero ouvir um amém. Amém. E Charles aproveitava-se ao máximo, explorando os membros para encher o próprio bolso. As exigências financeiras do Charles Keyes eram extremas. Enquanto Ralph e Carolyn lutavam para sustentar a família, não conseguiam deixar de sentir raiva de Charles. Eles o obedeciam mesmo quando era algo que os prejudicava. Não enxergavam isso como servir ao Charles, e sim servir ao Cristo Charles, Deus na Terra. Sim, sim, sim! Mais que dinheiro, Charles queria controle absoluto sobre a vida dos membros da igreja, inclusive como criar os filhos, seu futuro rebanho. Quando te conheci, você não estudava. Não fazia o dever de casa. Não obedecia sua mãe. Agora faz isso? Sim! Louvado seja o Senhor! Acho que não saberíamos como nos comportar no dia a dia. E meus pais não saberiam como nos disciplinar. E Charles não hesitava em assumir o controle de disciplinar as crianças. A Bíblia diz que deve açoitar seus filhos. Ele era um homem grande, robusto e forte, que dizia: eu vou açoitar os seus filhos e vocês vão permitir. E será bom para eles e será bom para vocês. É um nível totalmente diferente de se render a um líder religioso. Nós todos apanhamos. Uma vez, ele jogou uma criança pela janela porque estava perturbando o sermão. Acho que a minha mãe questionou algumas coisas com ele, mas o Charles era o mensageiro de Deus. Então, o que ele dizia era lei. Quero ouvir um amém! Apesar de ser devota à sua fé como mãe, Carolyn preocupava-se constantemente com o que o bispo poderia fazer com seus filhos. Ela já presenciara coisas terríveis. Mas em uma noite em 2004, ela percebeu que seus medos estavam na direção errada. Ralph? O que aconteceu? Ele apanhou tanto que mal conseguia andar. Quem fez isso com você? O Cristo Charles. Ele me ajudou a afastar o diabo. Carolyn não acreditava que o pastor seria capaz de atacar seu marido. Olha o seu rosto. Mas o que Ralph disse depois foi ainda mais perturbador. Eu mesmo fiz isso. O quê? Eu pedi, tá bom? Ralph contou para Carolyn que o espancamento foi culpa dele. Ele foi até o bispo confessar que sentia rancor por dar dinheiro à igreja e pediu para ser salvo, ou no jargão deles, resgatado. O conceito por trás do resgate é suportar um flagelo para tentar expurgar o pecado. Jesus foi açoitado e agredido. E se você quer ser como Jesus, é uma coisa boa passar por esse processo de espancamento. Eu guardo muito rancor de você quando eu estou em casa sem dinheiro para sustentar minha família. Ele estava expressando remorso por sentir inveja do bispo. Eu preciso me livrar desse pecado. Quer ser resgatado? Sim. O Charles Keyes reuniu o que chamava de equipe de resgate. Se você sentia que estava errado, era sua escolha ser resgatado. E eles fazem você quase sentir que vai
para o inferno ou que algo muito ruim vai acontecer se não fizer isso, mas era voluntário. Resgate-se! Arrependa-se! O Charles Keys usou a história de Jesus como uma ferramenta para espancar as pessoas e desestruturá-las, e depois oferecer uma saída. E a saída era através dele. Ele se tornou o caminho para a salvação. Fui resgatado. Carolyn e Ralph sempre foram unidos por sua fé, mas pela primeira vez estavam divididos. Deixaria ele fazer isso com nossos filhos? Por favor. Hein? O que o Bispo Charles quiser. Carolyn não acreditava no que ouvia. Ela temia que o marido estivesse totalmente doutrinado. E os filhos também. Naquela época, Ralph Jr. ainda era adolescente, mas sua devoção a Charles já estava enraizada. Eu acreditava tanto nesse homem que cheguei ao ponto de estar disposto a fazer qualquer coisa que mandasse eu fazer. Esse é o meu... Imaginar a equipe de resgate batendo em seus filhos apavorava Carolyn. E começou a abalar sua fé. Suas dúvidas aumentaram quando ela passou a trabalhar meio período em uma fábrica e conheceu pessoas fora da igreja. Ela começou a falar com outras pessoas sobre a igreja deles. É assim que as coisas são. E passou a reconsiderar o nível de poder e controle que o Charles tinha sobre ela. Minha igreja não faz isso. A Carolyn Clark, aos poucos, começou a abrir os olhos. Pela primeira vez desde a época do colégio, ela cogitou uma vida fora da igreja. Acho que temos que sair da igreja. Mas qual é o problema? Ela percebeu que aquilo não era normal. E tentou convencer o marido a saírem da igreja como uma família. Isso não é seguro pra gente. Mas Ralph acreditava que Charles Keys o salvara e agora era mais devoto do que nunca. Você é minha esposa. Deveria me apoiar. Carolyn estava dividida. Ela amava o marido, mas não podia mais ignorar o abuso e a crueldade que aconteciam na igreja. Então, quando Charles a chamou em seu escritório, ela ficou apreensiva. Me chamou? Assim que chegou, ela sentiu que algo ruim aconteceria. Não é um comportamento comum. Isso não é nada normal. Carolyn Clark vivia um pesadelo. Sua família estava sob o controle do pastor sádico Charles Keys. Ele espancara seu marido. E agora, ela era o alvo. De acordo com uma declaração juramentada que Carolyn apresentou ao tribunal, ela foi violentada pelo bispo Charles. Carolyn voltou para casa, buscando consolar-se com o marido. Ralph, aconteceu uma coisa. O que foi? Fala. O bispo, ele pôs as mãos em mim. Mas a traição não terminava ali. Mas esse foi o combinado. O quê? Ele não apoiou a sua esposa. Pelo contrário, ele se uniu a Charles Keys. Ralph, do que tá falando? Eu sou devoto ao Cristo Charles, está bem? Sou sua esposa. Eu te conto que outro homem pôs as mãos em mim e essa é a sua reação? Precisa ser resgatada também. Meu... Foi quando ela ficou tão frustrada que pegou um objeto e o arremessou. Hey! Ela não chegou a atingi-lo, mas estava muito brava. Sofreu uma lavagem cerebral, não enxerga E naquele isso? momento, Carolyn sabia que se quisesse proteger os filhos, a situação chegaria a extremos. Cego por sua devoção, Ralph contou ao bispo Charles sobre sua briga com Carolyn. Outro dia, ela jogou um objeto em mim. O quê? O Ralph tinha de fazer tudo o que o bispo mandava. Ela vai machucar o meu irmão? Ele o fez chamar a polícia. A Carolyn foi acusada de violência doméstica.
Mas Charles não parou por aí. Deve pedir o divórcio. Fique com seus filhos, crie os seus filhos. Como sempre, Ralph obedeceu. Ele pediu o divórcio e ganhou a guarda dos filhos porque ela jogou um objeto nele durante uma briga. Hey! Carolyn estava arrasada quando saiu da casa da família sem poder levar os filhos. Eu não sei. O que ele estava pensando? Ele não está pensando. E em dezembro de 2004, ela mudou para o andar de cima do duplex de sua amiga Helen Waits. Era a primeira vez que ela passaria o Natal longe da família. Ele não é assim. É culpa do Bispo Kiss. Ele deu a ideia do divórcio. Ellen era uma das únicas amigas de Carolyn fora da congregação de Charles e uma confidente indispensável durante esse momento difícil. Ela disse, ele quer o divórcio, mas não vai ficar com meus filhos. Estou disposta a enfrentar ele e a igreja. Vou levar meus filhos para o mais longe possível. Está segura aqui. Em março de 2005, Carolyn apresentou um depoimento na esperança de um dia recuperar a guarda de seus filhos. Ela foi corajosa por fazer aquilo. Ela teve que travar uma guerra. E ela precisou dizer coisas sobre a igreja que nunca quis admitir publicamente. Carolyn descreveu o abuso terrível que ela testemunhou e sofreu. A Carolyn escreveu no depoimento que presenciou crianças apanhando. Ela as ouvia chorando e se sentia impotente para fazer algo a respeito. E pela primeira vez, ela revelou outra verdade desagradável. Ela também disse: o Charles Keyes abusou de mim sexualmente. A Carolyn escreveu que foi forçada a ir para a cama com o bispo. Carolyn contou tudo o que sabia sobre Charles e sua igreja. Proteger os filhos era a única coisa que importava. Ela disse que era uma seita. Disse que o marido e os filhos estavam sob o controle do bispo. Era um lugar muito perverso. Carolyn conseguiu uma ordem de afastamento contra Ralph, mas devia esperar o juiz decidir quanto à guarda dos filhos. Enquanto isso, a assistência social abriu uma investigação sobre as práticas de Charles Keyes com a cooperação de Carolyn. E quando Charles descobriu, sua fúria foi implacável. Parece que alguém está falando mal da igreja. Alguém espalhou mentiras sobre o bispo. Sem que Carolyn soubesse, Charles decidira manipular o que ela mais amava, seus filhos. E não descansaria até deixá-los totalmente contra ela. Sabemos quem é essa pessoa. Quem? Carolyn. Sua esposa. Ele disse que ela era o diabo. E ela era cruel por nos abandonar, deixar a gente. E lembro que acabei chamando-a de diabo. Eles sofreram uma lavagem cerebral de que a mãe era uma pessoa ruim. As coisas que disseram sobre ela definitivamente influenciaram o que eu sentia na época. Vocês sabem quem ela é. Eu não fazia ideia de que ela tentava nos proteger. 2 meses após apresentar o depoimento, a coragem de Carolyn foi recompensada e ela ganhou guarda temporária dos filhos. Mas sua esperança de uma reunião feliz logo desapareceu. Amém. Os filhos mais velhos recusaram-se a viver com ela. Foi muito difícil porque os filhos não queriam morar com ela. Eles queriam ficar na igreja. Os filhos mais novos de Carolyn foram os únicos a morar com ela. É aqui que a mamãe Mas mora. após meses separados, até eles hesitavam em aceitá-la, após todas as coisas terríveis que ouviram. Eu ainda achava que ela era o diabo para mim. E toda vez que ela me estendia a mão, eu me afastava. Tem uma surpresa. Mas Carolyn estava determinada a apagar as mentiras que seus filhos ouviram com uma comemoração atrasada do Natal para compensar a época em que ficaram longe. Ela comprou vários presentes de Natal pra gente. Então eu pensei... você pensou em mim nesse tempo em que estivemos separados. Legal. E comprou presentes. Então eu falei... Obrigado, mãe.
Carolyn aproveitou seu reencontro com seus filhos queridos. Obrigada, mamãe. Mas sabia que as influências tóxicas da igreja estavam sempre por perto. E a libertação só seria completa longe dali. Ela pretendia ir à casa dos pais em Portsmouth no dia 7 de maio, onde esperava que ficassem seguros. Ela ligou para alguns parentes e a Caroline ia pegar as crianças e voltar para Virgínia. Na noite anterior à viagem, uma visita inesperada surgiu no duplex que Caroline dividia com sua amiga Helen. O que está fazendo aqui? Quero conversar. Ralph ignorou a medida cautelar e apareceu no apartamento de Caroline. Eu quero ficar com os meus filhos. Ouvi uma discussão na porta. Deu fora daqui! Você não devia estar aqui. Eu perguntei para Caroline se estava bem. Ela disse, sim, estou bem. Está segura aqui? Não é uma ameaça. Não tenho medo dele. O que ele estava pensando? Algumas horas depois, Ellen acordou com um barulho de vidro quebrando. Ela disse, o Ralph não me assusta. Ela esqueceu o Charles. Não se deixa o líder de um culto. Eu não sei o que é normal. Ela pegou aquela faca e veio direto pra cima de mim. Quem morreu? Seu pai. A Stephanie matou ele. O quê? Vivendo com o inimigo. No Investigação Discovery. A nossa beleza está na imperfeição. Na mistura de histórias, desejos, experiências e realizações. Somos muitas e somos únicas. E mesmo com tantas diferenças, temos uma narrativa em comum. Juntas nos inspiramos para construir uma jornada que é livre, que não tem destino certo, mas que é de todo mundo. Somos plurais, sem deixarmos de ser singulares. Temos muitas vozes e rostos. As nossas experiências são pessoais, mas o nosso aprendizado é em conjunto. Então vem, vamos mergulhar juntos nessa pluralidade. Vai por elas! Você gostaria de aumentar suas oportunidades profissionais? Aprender inglês com a Open English é a ideia perfeita. Aproveite seu tempo em casa e faça aulas ao vivo ilimitadas com professores americanos. E aprenda inglês fácil e rápido sem sair de casa. Comece hoje em openenglish.com. Oi, Tara. Sou eu, a Laura. A Sunflower 82 da aula de yoga online. Sim, eu adoraria ir pra aula com você. Obrigada pela indicação. Mas espera, por que a gente não faz essa aula na minha casa? Com vinho depois, claro. Ou você acha isso um pouco estranho? Não quero que você estranhe. Seria ótimo. Eu te mando o endereço. Eu moro nos fundos, atrás da escada. Eu te vejo à noite, mal posso esperar. Falsidade.com. No Investigação Discovery. Eu sou pai de uma criança assassinada. Já levei mais de 1.400 fugitivos à justiça. Meu nome é John Walsh e eu estou bem longe do fim. Muitos desses fugitivos continuam soltos. Não faça vista grossa, junte-se a mim. Vamos prender esses delinquentes. Nas primeiras horas do dia 7 de maio de 2005, a amiga e proprietária do apartamento de Caroline, Helen Waits, estava amedrontada. Eu ouvi um berro. Um vidro foi quebrado, olhei para o relógio da cômoda e vi que eram 2 da manhã. Eu também ouvi a Caroline gritando, então peguei o celular e chamei a polícia. Enquanto Helen falava com a polícia, ela viu rapidamente o intruso dirigindo para longe, mas não conseguiu identificar quem era. E ao entrar no apartamento da amiga, o que ela temia já era tarde demais. Eu vi a Caroline deitada no chão como um anjo. Se afogava no próprio sangue. Foi horrível. Crianças, voltem pro quarto. Caroline ainda tinha a vida por um fio quando a polícia chegou. Enquanto os paramédicos a socorriam, as crianças foram tiradas da casa. Quando a polícia chegou, perguntamos se podíamos pegar nossas coisas. Disseram não, vocês foram testemunhas de um crime. Precisamos de vocês. A polícia conversava com a proprietária Ellen quando 3 homens de terno apareceram na frente de sua casa. Ela ficou furiosa quando descobriu quem era. O que está fazendo aqui? Calma. E de repente apareceu Charles. Com todos aqueles homens e ninguém estava de pijama. 2:30 da manhã.
Você fez isso com ela. Policial, foram eles. A polícia interrogou Charles. Você fez isso com ela. No começo achei suspeito ele ter Saiam da minha aparecido. propriedade. Saiam! Deu fora daqui! Saiam! Helen acreditava que Charles estava envolvido no ataque. Saiam! Enquanto os médicos preparavam-se para levar Carolyn ao hospital, seu filho Ralph Jr. ficou ao lado da mãe. O que eu vi, nunca vou esquecer. Ela estava quase irreconhecível. Desculpa. Às 2h55 da manhã do dia 7 de maio de 2005, Carolyn Clark finalmente perdeu a luta e foi declarada morta. Quando ouvi isso, eu dei um berro. Enquanto isso, o detetive Sean Ward examinava a cena do crime. Apesar de Carolyn não ter levado um tiro, ele recuperou provas confusas. Na área da sala, tinha sangue no tapete. Munições estavam espalhadas pelo chão. Mas nenhuma arma foi disparada. E os ferimentos de Carolyn indicavam que ela morrera devido a golpes fortes na cabeça. A polícia agora devia determinar quem era o responsável por espancá-la até a morte. Eu fui informado que as crianças estavam acordadas e tiveram uma visão clara do que aconteceu. Meu irmão, Brian, foi quem viu ele. Uma assistente social conversou com as crianças. O detetive Ward estava ansioso para descobrir o que elas viram. Elas disseram, um homem entrou e matou a mamãe. Ward logo descobriu a identidade do homem, a partir de uma assistente social. Disseram que foi o pai. As crianças disseram que o pai delas tinha cometido o homicídio. Nós também descobrimos que uma das crianças tinha ligado para casa do bispo. A ligação explicou por que Charles e os outros membros da igreja chegaram rapidamente. O que pensa que está fazendo aqui, hein? O que estão fazendo aqui? 2 horas depois, Ralph Clark foi detido. O detetive Ward o interrogou na prisão na cidade de Ashtabula. Ele confessou imediatamente. Eu surtei, cara. Ela ia levar os meus filhos daqui. Ele disse que não suportava a ideia de ficar longe dos filhos e tomou uma decisão. Ralph contou à polícia uma história de medo e ódio. Ele disse que pegou a arma do irmão e arrombou o apartamento de Carolyn. Meu Deus, ele tem uma arma! Ele tem uma arma! Mas ele não sabia usar a arma e não conseguiu dispará-la. Acho que a arma emperrou e... Quando ele percebeu que não ia conseguir usar a arma, ele disse: eu peguei a arma como se fosse um taco e bati na cabeça da minha esposa. Mas alguém estava envolvido? Não, só eu. Mas alguns ainda acreditam que Charles Keyes tem uma parcela de responsabilidade pelo homicídio. O filho de Carolyn, Ralph, lembra-se de ouvir certa conversa em outubro de 2004. Sua esposa está causando um estrago em sua vida. Então ele mencionou a história de Sansão e Dalila da Bíblia. A única forma que o Sansão tinha que se redimir com Deus era se matando e matando a Dalila. Precisa se livrar de qualquer coisa que bloqueie a sua visão, seu caminho até Deus. Minha primeira reação foi: ele está dizendo ao meu pai para matar a minha mãe? Mas logo depois eu pensei: não, isso é impossível. O Ralph Clark escolheu seguir os ensinamentos do Charles Keyes. E com base nisso, ele acreditou que precisava matar a esposa. Mas isso não significa que o Charles Keyes seja criminalmente responsável pela morte de Carolyn Clark. Detetives examinaram as provas, mas só uma pessoa foi acusada do crime: Ralph Clark. No dia 13 de janeiro de 2006, ele declarou-se culpado de homicídio qualificado e foi condenado de 28 anos à prisão perpétua. Mas a notícia da morte de Carolyn e as alegações que ela fizera sobre as práticas abusivas de Charles Keyes não foram ignoradas.
O Serviço de Proteção à Criança investigou a igreja. Após um tempo, 21 crianças foram tiradas devido a abusos do Charles Keyes. E o Charles, de repente, foi parar nos holofotes. When we asked church officials about the allegations, they declined to comment. A exposição negativa logo levou Charles a sair da cidade e dispersou seus seguidores. O bispo escapou por pouco. Quando as coisas começaram a piorar, ele fez as malas. E, pouco depois, eles sumiram. Charles foi para Las Vegas. Disse que Deus queria que ele vivesse lá. Estranho, porque, até onde eu sei, Deus não ia querer um profeta na cidade do pecado. Mesmo custando sua vida, Carolyn cumpriu com a missão de expor a verdade sobre Charles Keyes e salvar seus filhos e muitas outras pessoas de um culto perigoso. No final, a Carolyn não morreu completamente em vão. Tudo o que eu faço agora é só tentar encontrar paz na minha vida. Entendi que é o único jeito de superar. Agradeço a ela de coração por fazer o que fez. Eu vejo que a morte dela como um lindo sacrifício. Não só por mim, mas por todos nós. Porque se ela não tivesse feito aquilo, só Deus sabe onde estaremos hoje.